Mas como que funciona? Quando uma pessoa, às vezes, está com diversos débitos, ela, ou seja por má fé ou não, ela se endivida muito. E os credores começam a buscar receber o crédito deles por meio de ações, por meio de processos. Chega em determinados momentos, na execução desses processos, que esses devedores fazem o quê? Começam a penhorar, a buscar patrimônio dos devedores e a penhorar isso. Então, por exemplo, o indivíduo localizou que, o credor localizou que aquele indivíduo que deve para ele tem um imóvel no seu nome, e aí ele pede para o juiz penhorar. Certo? Acontece que, muitas vezes, são diversos credores que estão cobrando aquele mesmo devedor, e, portanto, são diversos processos de execução, e cada processo vai gerar uma penhora naquele imóvel. E essa penhora, ela é averbada na matrícula do imóvel. Então você chega lá e consulta a matrícula desse imóvel e tem 5 averbações. Legal. Um dos processos, vamos supor que chegue ao fim e aquele imóvel é levado a leilão e é arrematado por alguém, ou se não for arrematado por alguém, ele é adjudicado pelo credor, ou seja, o credor fica com ele, pega aquele imóvel para pagar a dívida ou parte da dívida. Isso significa automaticamente que aquela penhora que ocorreu em virtude do processo dele chegou a se exaurir. Ela perdeu o seu objeto porque se exauriu, ela se cumpriu porque a dívida que lhe deu causa não existe mais. Foi paga ou pela adjudicação ou pela arrematação no leilão. Certo? E as outras 4 penhoras que estão lá naquela matrícula? E aí como que funciona? Quando se registra na matrícula do imóvel aquela adjudicação ou aquela arrematação no nome de um terceiro para pagar aquela dívida, automaticamente as outras penhoras perdem eficácia. Elas deixam de ter validade. Só que elas não deixam de estar ali. O oficial registrador não tira de lá. Mas elas não têm mais eficácia. Tá? E a isso se dá o nome de cancelamento indireto. Por quê? Porque o cancelamento direto seria ir lá na matrícula do imóvel e tirar, na verdade, exato, averbar, ó, aquela penhora ali de cima está cancelada. Inclusive, ela falou que tem uma. Exato, uma indisponibilidade. Teve uma indisponibilidade, depois outra averbação cancelou aquela indisponibilidade. É isso. Esse seria um cancelamento direto. O cancelamento indireto é a perda da eficácia daqueles gravames, a perda da eficácia daquelas penhoras, em virtude da averbação da arrematação em nome de um terceiro ou da adjudicação do credor. Isso é o cancelamento indireto. Só que, aí qual que é a questão, qual que é a pergunta que se faz? Tem algum prejuízo de manter aquelas averbações de penhora na matrícula? Prejuízo jurídico não tem. Mas às vezes para o mercado, quando aquele indivíduo que é o novo proprietário tenta vender e tudo mais, às vezes é difícil explicar para as pessoas que estão interessadas em comprar e fazer com que elas entendam de que não está válido, que não tem mais validade. Né? E aí, muitas vezes, por esse interesse de mercado, para descomplicar, o indivíduo que adquiriu acaba optando por ir atrás de fazer um cancelamento direto. Tá? Aí, como que ele faz isso? Ele tem que, por meio do seu advogado, se habilitar em cada um daqueles 4 processos que geraram cada uma daquelas 4 penhoras e pedir para que o juiz oficie, gere um mandado ou um ofício de cancelamento para o cartório. Entendeu? Para fazer o cancelamento direto. Mas já houve o cancelamento indireto, que é a perda da eficácia em virtude da adjudicação ou arrematação. Qual que é a nossa dúvida aí? E o que a gente quer confirmar com eles? Se há a perda da eficácia, ou seja, se há o cancelamento indireto, também para aquela notícia de execução, que não é uma penhora. Porque para penhora a gente sabe que há.
Mas e para aquela averbação de existência e de execução? Se a resposta for positiva, fala, é a mesma coisa que as penhoras. Legal, está solucionado. Se não for, aí a gente tem que falar para o cliente, nesse caso aqui não é uma questão de escolha, você necessariamente vai ter que entrar nesse processo e pedir para o juiz mandar um ofício ou expedir um mandado para cancelar.